Aleluias. Esdras capítulo 8, em versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já não havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos mais uma vez. Pai Santo, graças te damos pela leitura da tua palavra. Palavra rica, eficaz, palavra, Senhor, esta que nos traz saúde, nos traz esperança, nos traz mais convicção, Senhor, de que tu não nos desampara. Palavra esta, Senhor, que se renova a cada dia sobre nossas vidas. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque, aleluia, se não fosse este pão que alimenta a nossa alma, já estaríamos perecendo e perecidos, já estaríamos, Senhor, aleluia, mas esta palavra que nos alimenta, que nos fortalece, aleluia, é dela, Senhor, que precisamos a cada dia, Senhor, para que possamos estar de pé, para que possamos estar andando nesta terra, Senhor, passando por esta terra ao rumo dos céus, Senhor. Deus, derrama da tua graça sobre nossas vidas. Veja também, Senhor, aqueles que não puderam, aleluias, chegar para contribuir com a tua obra, mas também, Senhor, obrigado, Deus, porque estamos tendo a oportunidade de fazer aquilo que tu nos confiaste. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isto, porque tu nunca nos desampara, tu nunca viraste as costas, Senhor, para cada um de nós. Ó Deus, vai entrando já dentro desses lares que estão conectados conosco, né? Pedidos de orações que os teus filhos hão de fazer, logo mais estaremos também orando, apresentando a ti, não só os seus pedidos, mas, aleluia, o nosso país, o nosso estado, Senhor. Aleluia, hoje o dia que foi assim, Senhor, convocado ao jejum coletivo, e fizemos e estamos aqui também já pagando esse preço, aleluia, para louvor e glória do teu nome, para que assim, Senhor, como acabamos de ler e vamos logo refletir na tua palavra, possamos adquirir respostas para não só os nossos, mas para todos aqueles que te buscam. E eu glorifico o teu santo nome por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amados, a hora não para, né? A hora já está aí correndo, né? Vá fazendo seus pedidos de orações aí, em nome de Jesus. Tem uma irmã aqui nos auxiliando, e logo após a gente vai estar apresentando, né, esses pedidos de oração, em nome de Jesus. Amados, o texto que acabamos de ler fala exatamente sobre esse jejum, que dentre tantos jejuns apregoados na palavra do Senhor, a Bíblia nos mostra, né, por várias vezes, o povo do Senhor, né, ou alguém direcionado pelo Espírito Santo, né, convocando o povo a essa adoração, a esse momento ímpar em jejuar também ao Senhor. E com Neemias não foi diferente, né? Como já falei anteriormente, né, fomos convocados a pregoar um jejum neste dia de 29,
né? Hoje, precisamente, com o intuito de que Deus nos traga respostas do céu, que Deus faça aquilo que lhe apraz, e se assim for, aleluia, atenda às nossas orações. Mas para entendermos este jejum apregoado por Neemias, eu não vou me delongar tanto em relação à história, porque é muito longa, mas Esdras traz uma coisa interessante nestes seus escritos do seu livro, porque historicamente esse livro de Esdras está dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, né, vai narrar aí a primeira parte deste livro, dessa história, aonde uma parte do povo de Israel que estava cativo também na Babilônia começa a ser levado de volta para Jerusalém, né, no intuito de que viesse reedificar ali não só as casas, né, daquele lugar, os muros, como foi o caso de Neemias, mas precisamente para a edificação do templo do Senhor, que o templo do Senhor fosse reerguido mais uma vez, para assim o Senhor pudesse ser adorado, né? E do capítulo 7 ao capítulo 10, você já encontra uma coisa mais precisa a respeito do que era espiritual, a falta dessa vida espiritual que o povo não tinha, que aí entra a história precisamente de Neemias, onde Neemias se compadece, né? Ver a situação espiritual do povo, ver que não só era preciso reerguer um templo, não só era simplesmente levantar um lugar onde o povo pudesse se reunir, né? Como nos dias de hoje, não adianta apenas ir a uma igreja, orar, passar alguns momentos de louvor e adoração, mas se o nosso espiritual não está também sendo tratado e cuidado. E Neemias, quando apregoa esse jejum, nesse versículo 21 do capítulo 8, é porque Neemias estava vendo um povo, aleluia, que espiritualmente estava sequíssimo, como o vale de osso seco de Ezequiel, quando Ezequiel assim profetizou, pedindo para que o povo voltasse a ter vida ali, segundo a palavra do Senhor, e o povo pudesse de fato trazer não só apenas uma oferta em adoração, mas uma vida bem estruturada com o que diz respeito às coisas de Deus, né? E Neemias, quando apregou esse jejum no meio desse povo, o povo já está aqui se corrompendo, né? A Bíblia vai dizer nos capítulos 10 precisamente, né, em diante aqui, vai falar sobre a corrupção do povo por se casarem com mulheres estranhas, né, onde Deus disse que não era para o povo se misturar, e o povo aí começa a desandar e a misturar muitas coisas, e Deus começa a ver essa situação que não era agradável aos olhos dele, porque de fato Deus já tinha repreendido o povo para que o povo não fizesse tal coisa, mas o povo aí desobedece ao Senhor e traz essas consequências de vida, exatamente se misturando com o povo, e Esdras vê que por causa disso o povo começa a enfraquecer espiritualmente, né? E é aí onde a gente começa a observar, né, que quando a nação começa a desandar, não começa a priorizar Deus, quando o povo do Senhor não começa a buscar Deus em primeiro lugar, né, não só o que é físico, né, começa a se deteriorar, mas também a vida espiritual do ser humano começa a ir junto. E algo me chama a atenção, porque quando Esdras convoca esse jejum aqui, eu vejo algumas coisas que a gente precisa meditar e refletir nessa noite, diante do que está sendo também pedido ou convocado, se eu posso dizer assim, pelo nosso presidente e tantos outros que ali se reuniram para apregoar esse jejum neste dia de hoje. E a Bíblia diz que Esdras chega e diz, com as suas palavras: eu apregoei um jejum ali, junto ao rio Ava, para nos humilharmos
perante o nosso Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender, porque as pessoas às vezes dizem que jejuma todos os dias, se consagra todos os dias, louvado seja o nome do Senhor, mas qual o objetivo desse jejum? Qual é a necessidade extrema maior desse jejum? Esdras aqui coloca algumas coisas como objetivo para que esse jejum viesse a ser apregoado no meio do povo. Primeira coisa, humilhação. Tem que se humilhar perante ao seu Deus. E para se humilhar, irmãos, aleluias, tem que haver arrependimento, reconhecimento de que não somos nada. Se converter, porque a ideia de converter é a gente estar numa direção e converter, ou seja, voltar ao contrário ao que estávamos fazendo. E muitas vezes a nação sofre, porque a nação parece que muitas vezes é colocada, né, numa condição de animal, onde ali bota aquela viseira, ele não consegue olhar para um lado e para o outro, e só olha para frente, né, para não bater em nada. Mas é aí onde o povo peca, porque Deus não criou o povo para ser semelhante a um animal que só olha para frente, não consegue olhar para a direita e para a esquerda, onde deve também ser guiado. Mas o que me chama a atenção é que esse sentimento, esse desejo de Esdras começa pela humilhação. Por isso que no capítulo 7 de 2 Crônicas 7,14, vai dizer que se é condição, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, o Senhor, os ouvirei do céu. É interessante porque essa humilhação aqui não é simplesmente deixar tudo, porque ele já pede para que o povo decida a quem queria servir, viver a vida conforme eles já estavam vivendo, ou se voltasse para o Senhor. E a Bíblia diz que boa parte se volta para o Senhor, né, diante do restante do livro, que você pode ler posteriormente. E aí é que me chama a atenção, é que muitas vezes nos humilhamos perante a adversidade, nos humilhamos perante os homens, nos humilhamos diante de tanta circunstância, mas não queremos se curvar perante o Senhor, para que o Senhor assim apareça. Não queremos buscar ao Deus de Israel, porque parece que é mais fácil pedir a um vizinho, ou alguém de importância e de influência que mora ao lado, ou próximo da gente, que a gente conheça, mas não queremos gastar tempo humilhando-se perante ao Deus que responde, a um Deus que providencia, a um Deus que livra, a um Deus que faz todas as coisas. E Neemias começa logo a pegar o povo, se eu posso usar esse termo, pelos pés. Se quisermos alguma resposta, se quisermos ver Deus agir, a primeira coisa que temos que fazer é nos humilharmos perante ao Senhor, para que Ele comece assim, aleluia, a se inclinar para ouvir o nosso clamor. Porque também não é só apenas rasgar as vestes, se humilhar, se encurvar, voltar-se, porque isso talvez traga-nos um resultado bom, ou seja, passamos a não fazer mais as coisas erradas, mas voltamos-se para o Senhor. Mas se voltarmos para o Senhor e não tivermos para onde irmos, adianta de alguma coisa, se não vivermos uma vida diferenciada do que a gente vivia, como é que vai haver mudança e arrependimento nisso aí? Aí a segunda parte do texto vai dizer o seguinte: porém nos humilharmos perante o Senhor, para pedirmos direção, em outra palavra, em outras traduções diz direção para o nosso caminho. Na minha diz para pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que temos. Ou seja, Neemias não só queria que o povo se arrependesse, se humilhasse, voltasse para Deus, mas que também pedisse a sabedoria, a orientação a Deus, para que os seus passos, os seus caminhos fossem direcionados da melhor forma possível, e não só os nossos, mas também os dos filhos
e também tudo aquilo que tenhamos ou venhamos conquistar. Por quê? Porque a ideia que Neemias está trazendo desse jejum era trazer uma consequência de resultados que era preciso para que o povo não voltasse mais a fazer as coisas erradas, mas quando se convertesse, se humilhasse na presença do Senhor, Deus daria diretrizes para que essa pessoa pudesse caminhar e neste caminho viesse ter, na verdade, a prosperidade que era necessária para que o povo continuasse sua vida em santificação, e que ali o resultado dessa obediência não viesse trazer falta alguma, não só ao povo, mas aos filhos, diante de tudo aquilo que o povo já teria conquistado. E muitas vezes na nossa vida é assim, irmãos. A gente quer só o resultado da mudança, mas não quer darmos continuidade. Queremos que Deus solucione os nossos problemas, mas não queremos cada dia lutarmos para continuarmos na presença do Senhor, conforme o desejo do coração de Deus para nossas vidas. E aqui eu aprendo também uma coisa, aleluia, que se a gente se humilha, se nós nos humilharmos perante o Senhor, se a nação brasileira se colocar aos pés do Senhor, não só apenas hoje, não só apenas amanhã, mas todos os dias das nossas vidas, e voltarmos a buscar essa orientação que Neemias está aqui colocando, impondo ao povo, o povo não vai andar por caminhos tenebrosos. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não formos direcionados pela palavra, se não formos direcionados pelas orientações do Espírito Santo, que nos faz lembrar do que está escrito, não haverá continuidade em viver uma vida de bênção e de prosperidade, ao qual a gente está precisando. De não ser próspero hoje por riqueza, por ter muito dinheiro no banco, né? Uma conta bem gorda. Não é isso que eu falo de prosperidade. É ter uma vida onde você possa não viver debaixo de um jugo, não viver debaixo de uma opressão, mas ter pelo menos o necessário para você viver junto com os seus. E é interessante porque Neemias diz assim: é para nós, para os nossos filhos e para tudo aquilo que a gente tenha. Ou seja, a prosperidade, a bênção que Neemias está pedindo para que o povo aí apregou esse jejum, é para que nos traga resultados benéficos, não só para nós, mas para os nossos filhos e para tudo aquilo que estamos precisando. O Brasil hoje precisa de alguém de fato que oriente. O Brasil precisa de uma diretriz melhor, porque se continuar da forma que está, não vai ficar bem em canto nenhum, e tampouco o resultado final disso vai ser o quê? O futuro do amanhã, que é os nossos filhos e os nossos netos, que não vão ser bem conduzidos e nem terão uma vida próspera diante do que estamos vivendo hoje como resultado do amanhã. Então só caos, só problema, só dificuldade. E Neemias estava dizendo aqui: se quisermos de fato termos, aleluia, uma vida próspera, comecemos a nos arrepender, a nos humilhar perante o Senhor, para que a bondade do Senhor, assim sendo manifesta, alcance a nós, aos nossos filhos e a tudo aquilo que venhamos conquistar na terra. E é interessante porque o texto continua dizendo: porque tive vergonha. Veja aonde Neemias agora coloca a sua condição de sacerdote. Ele disse: eu poderia confiar nos homens, eu poderia confiar na palavra do rei, porque eu poderia chegar para o rei e dizer: meu rei, me dê aí alguns homens aí para andar conosco e nos proteger pelos caminhos que venhamos trilhar. E diz a palavra do Senhor que por causa disso, Neemias, ou melhor, Esdras se coloca numa condição muito, aleluia, louvável, que era exatamente não pedir ajuda ao rei. E ele diz: sabe por que eu não pedi ajuda ao rei? Porque não era o rei que iria me dar livramento, não era ninguém que iria me livrar da situação, não era ninguém que iria me proteger, mas era o próprio Deus que haveria de andar conosco e nos dar o livramento necessário. Por isso que ele diz o seguinte, aleluia: tive vergonha
de pedir ao rei, versículo 23, pelo 22. Tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, porquanto, aleluia, já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Ou seja, a mão de Deus, meus irmãos, nessa noite está estendida sobre o Brasil. Eu creio nesta palavra que eu estou ministrando nessa noite. Está estendida sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre teus filhos, sobre tua parentela. A mão do Senhor nesta noite estendida está sobre o nosso país, aleluia, porque aprove o povo se humilhar neste dia, se humilhar perante o Senhor, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, para que a bondade nos alcance neste dia, aleluia, não só hoje, mas o amanhã também, porque, aleluia, o amanhã não nos pertence, mas se vivermos ele, que a graça, a misericórdia do Senhor nos alcance, para que o nome do Senhor assim venha a ser exaltado. Por isso que a palavra do Senhor diz que temos que andar em caminhos, aliás, retos, mas não como um animal. Aleluias. E eu vejo a palavra do Senhor dizendo, Isaías profetizando no capítulo 45, versículo 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Ou seja, Isaías também estava trazendo ao povo de Israel uma mudança de vida, uma mudança de condução. Estava andando por caminhos de perdição, que o levaria à destruição total. Então Neemias estava dizendo a mesma coisa que Isaías: voltem-se para o Senhor, ou se não, deixe que Deus vai nos guiar pelo caminho reto, e neste caminho, aleluia, sejamos nele felizes. Quem hoje se sente feliz na situação que se encontra? Quem hoje pode bater no peito e dizer, eu estou bem? Todos nós estamos preocupados, todos nós temos um futuro incerto. Isso para quem não tem fé. Para quem tem fé, sabe do que vai fazer e do que vai acontecer futuramente e aonde ele vai chegar. Mas para quem não tem, coloca a sua confiança nos homens, não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Fica na expectativa que daqui a 2 anos alguma coisa mude, ou troca o presidente, ou tira o presidente, enfim. Não quero aqui tratar de questão política, mas estou aqui mostrando a insegurança em que toda a raça humana está vivendo hoje. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ele não, aleluia, cogita em 2 pensamentos, porque ele sabe que tem crido. E Esdras, estava dizendo aqui exatamente isso. Eu sei que tenho crido. Eu sei que a mão de Deus é que vai nos proteger. Eu sei que a mão de Deus é que vai nos guiar. Eu sei que a mão de Deus vai nos trazer resposta que precisamos para andarmos por caminhos felizes. Tanta gente triste, amargurada, desesperada, tantos que tinham muito e hoje não tem nada. A crise chegou, mas se não dependermos do Deus de Israel, se não tomarmos as atitudes que Esdras está aqui, aleluia, trazendo para cada um de nós, se não tomarmos a posição de, aleluia, não só apenas apregoarmos um jejum hoje, mas nos arrependermos e buscarmos o direcionamento da parte de Deus para que Ele nos guie por caminhos e veredas retas, como vamos ter uma vida feliz? Como nossos filhos vão ser felizes amanhã? Como vamos conquistar alguma coisa? Porque não é para os filhos entesourar os pais, mas é para os pais entesourar os filhos. E como o pai vai oferecer alguma coisa ao filho por herança, se hoje ele não conseguiu conquistar nada? Estamos vivendo num dilema muito grande, e que Esdras está colocando e pedindo com muita sabedoria aqui, aleluias, para que o povo entenda que haveria um propósito nesse jejum. Era a mudança de vida, e não só uma vida simplesmente física, mas espiritual precisamente.
porque o físico estava sendo restaurado na primeira demanda, como eu acabei de explicar, do capítulo 1 até o 6. O povo voltou para ali levantar, né, o templo novamente. A adoração a Deus estava quase pronta. Mas o que adiantaria ter um templo bonito se o povo não tinha nada a oferecer a Deus? E é aqui onde Esdras entra e diz: esse jejum é para que para que todos nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Ah, pastor, mas eu não matei ninguém. Ah, pastor, mas eu não falei mal de ninguém. Mas eu não preciso apontar e dizer nome de nada e de ninguém aqui, porque eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Mas diante do que estamos vendo e revendo nas redes de comunicação, quem é que está roubando? Quem é que está distratando? Quem é que está pisando? Quem é que está passando por cima da carne seca? Quem é que está aproveitando tudo isso diante desse caos que estamos vivendo? Não deveríamos estar olhando para o nosso umbigo, deveríamos estar olhando para o nosso próximo. Mas infelizmente muitos estão assim. E é aqui onde eu vejo Esdras colocando propósito, colocando diretrizes, objetivos, para que o povo não apenas entrasse no jejum. Não, vamos jejuar, vou passar 2 horas sem comer nada, abstinência de comida, de alimento, de tudo, e pronto, acabou-se. Mudou o que na sua vida e na minha vida? Arrependimento é mudança de vida. E se o povo brasileiro, se o povo do mundo inteiro não se arrepender e entender que Deus é Deus e não é Genésio, só por meio dele vem a salvação da raça humana, se não entendermos isso, se não dermos a devida adoração a Deus, não vai ter mudança, é disso a pior. Porque quem está no controle ainda é o homem. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia e que o Senhor dos Exércitos, aleluia, Ele vai tomar as rédeas de novo de tudo que é aqui na terra, para colocar as coisas nos eixos, nem que seja pela última vez. E aí Esdras consegue, aleluia, não só apenas mostrar que a mão do Senhor estava estendida sobre a raça humana, mas ele conclui dizendo, aleluia, de que a mão do Senhor estaria estendida sobre aqueles que o buscam, porém, a força e a ira do Senhor viria sobre aqueles que os abandonaria. Aqueles que virariam as costas para o Senhor. Aqueles que não quiseram entrar no propósito do jejum e da oração. Aqueles que ignoraram o que Esdras estava fazendo, apregoando um jejum para que Deus pudesse mudar o rumo e o quadro da vida do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu daquela época. Deus estava querendo, através do profeta, mostrar que tinha uma novidade de vida a ser conquistada, mas precisava o povo se arrepender. E se o povo não se arrepender, irmãos, não tem mudança. Se o povo não olhar mais para o seu próximo, se o povo não se colocar de fato de joelho, orar, buscar, acabar com essas brigas religiosas que a gente bate tanto, e olharmos para o nosso próximo como uma alma que precisa de salvação por Cristo Jesus, nada vai mudar. Se não soubermos dividir o pão que temos, se não soubermos também falar a verdade, doem quem doer, se não fizermos a diferença, que era o propósito desse jejum aqui, trazer de volta aquilo que Deus tinha falado ao povo, não se misture. Mas hoje muitos estão misturados, envolvidos com coisas aí que não agradam a Deus. Muitos estão aí, aleluia, pisando por cima dos pequenos, aonde foram eleitos, aleluia. Mas muitos estão, aleluia, infelizmente, aleluia, fazendo até, comparando aqui a Saul.
Deus tinha avisado: Saul, vocês querem Saul como rei? Eu vou deixar, eu vou dar a vocês, mas vai ter preço para ser pago. Por isso que a Bíblia diz que o povo geme quando o ímpio está no controle da nação. Mas quando Deus está no controle de uma nação, aleluia, roda 40 anos no meio de um deserto, não tem fome, não tem sede, não morre ninguém de fome, se tiver lepra, curado, se for picado por serpentes e escorpiões, é curado, aleluia, porque é Deus que cuida, é Deus que sara, é Deus que transforma, é Deus que, aleluia, quando a mão dele está estendida, faz o que está escrito aqui, aleluia, a bênção do Senhor lhes alcança. E aí Esdras diz assim: mas aqueles que se voltam contra o Senhor, Deus vai pegá-lo. Deus vai cobrar dele o que eles estão fazendo. Porque se voltaram contra Deus, e não é a ira de Esdras, não é a ira de Neemias, não é a ira de Isaías, foi a ira de Ezequias, mas foi exatamente Deus dizendo: eu vou cobrar por causa destes que se voltaram contra mim. Mas essa cobrança não vem do homem, vem de Deus. Temos que aguardar. Porque Isaías profetizou, se não me falha a memória, é o capítulo 26, os 2 últimos versículos, ele diz: entra dentro da tua casa, tranca a porta, espera só um momento, porque a ira do Senhor virá sobre a terra, e Deus haverá de cobrar. Há muitos que estão se corrompendo e se misturando com esse sistema mundano, que está causando um caos para ser promovido e adquirir riquezas e bens, se esquecendo de que Abacuque profetizou: ai daquele que adquire bens mal adquiridos. Deus, quando diz ai, é porque ele está dizendo: eu cobrarei, eu sou justo, eu não vou tomar culpado por inocente. Mas nesta noite, irmão, possamos entender de que a vontade de Deus há de prevalecer. E esse jejum que foi apregoado neste dia no nosso país, vai trazer resposta, vai trazer resultado, porque a Bíblia diz, aleluia, eu vou encerrar lendo novamente o versículo 23, que diz assim: nós, não foi qualquer um, nós, os que jejuaram, e pedimos isso ao Senhor. Ou seja, Neemias está dizendo assim: nós que jejuamos e pedimos a Deus para que Ele, aleluia, atenda nossas petições, aleluia, Ele vai nos guiar, vamos nos humilhar, Ele vai nos guiar e Ele vai fazer nossos caminhos felizes. É isso que Neemias disse. Ou seja, eu orei a Deus pedindo essas 3 coisas, para nos humilharmos, para que o nosso caminho fosse feliz, e para que todos os nossos filhos e tudo aquilo que possamos conquistar tragam-nos satisfação. E a Bíblia diz o versículo final, o versículo 23 diz assim: e eu orei, apregoei o jejum, oramos e jejuamos por isso, e o Senhor nosso Deus nos atendeu. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está ouvindo o clamor de uma nação nesta noite. Neste dia Deus se inclinou e disse: há um povo no Brasil, aleluia, que não tem o que temer. Há um povo no Brasil que está buscando arrependimento. Há um povo no Brasil que está querendo mudança de vida. Há um povo no Brasil que está querendo um novo direcionamento para esta nação. E eu estou ouvindo, e o texto diz assim: e o Senhor nos atendeu. Aleluia, eu profetizo que Deus está ouvindo o teu clamor, está ouvindo a tua oração, está ouvindo a tua intercessão, está ouvindo o teu choro, o teu gemido quando tu nem abre a boca. Deus está com seus ouvidos abertos para te ouvir, aleluia. Continua orando, continua crendo, continua pedindo, que o Deus de Israel, o Deus que ouviu o clamor de Esdras, está ouvindo o teu também nesta noite. E assim eu declaro sobre a vida destes que estão me ouvindo, Senhor, aleluia, que tu traga resposta para os caminhos, que tu traga, Senhor, resposta para os filhos, que tu traga respostas para os seus negócios, e que nós possamos no momento, Senhor, aleluia, que tu assim mudar o nosso cativeiro, sermos felizes como Esdras assim pediu e desejou. Não queremos muito, Senhor, queremos apenas voltar a respirar e a andar, aleluia, passarmos o restante das nossas vidas, aleluia, andando, Senhor, sem problema algum.
Ah, Deus, poderíamos nessa noite, Senhor, te pedir tanta coisa, mas o jejum apregoado, eu creio assim, Senhor, por Esdras, que nos ensina através da tua palavra, possamos também, Senhor, aplicar nas nossas vidas, nos arrependendo, intercedendo por cada um de nós, orando pelos nossos filhos e por tudo aquilo que até hoje tu nos concedesses. Obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois eu te oro e te agradeço nessa noite pela tua palavra ministrada, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Pronto, chegou alguns pedidos de oração. Vamos aqui orar pela nossa irmã Thaís, a causa do filho dela que ainda se encontra na justiça, a cura do seu Murilo, que é o sogro dele, que ainda está internado, né, pela causa dela, por essas causas na verdade, né, pela padaria Belém, pela libertação e salvação da filha, também o esposo, né, e a padaria Belém. Isso aqui é o pedido da irmã Thaís, né. E aqui tem o nosso irmão Gilvan Albuquerque. Gilvan, né? Gilvan Albuquerque. Agora, é isso mesmo, Sapão Santos, eu acho que é isso mesmo. Sapão Santos e Edneide Pereira. Deus sabe todas as coisas, né? Tem aqui nossa irmã Zélia Cavalho, família, Graça Cordeiro, saúde, Melissa, esposo, né? Sulamita, oração pelo filho dela, que ela pediu antes até de começar a live, né? A nossa dirigente Rose. Quero também que vocês orem, né? À tarde eu estava fazendo aqui alguns ajustes e ore por parece que é Miriam, se não me falha a memória, agora me fugiu o nome, mas é uma das tias da minha esposa, né? Pastora Grossiene, né? Está sentindo dores abdominais e até agora ninguém sabe o que de fato é, o que é ocorrido, na verdade. Estão fazendo aí, né, creio que os exames para detectar, mas essas dores seja repreendida também no nome de Jesus, né? Se foi pedido oração, é porque quem pediu crê no Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Amém? E eu quero também que vocês continuem orando, irmãos, né? Não é só apenas hoje esse jejum, essa oração pelo nosso país, mas continuemos orando, né? Em nome de Jesus, vamos orar, né? O pessoal aqui vai ficar em pé aí e a gente vai levantar esse clamor ao Senhor, apresentando o jejum que você já fez durante o dia. Estamos ainda aqui pagando esse preço para que, assim como Esdras apregoou o jejum ao povo de Israel, possamos também assim estar agora a praticar o que a palavra de Deus nos mostrou nessa noite. Como resultado final, tenhamos um caminho feliz. Eu creio que Deus está trazendo uma novidade de vida para o nosso país. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos, ó Deus, como apenas tapadores de brecha, como servos e nada mais do que isso, Senhor, perante a tua presença. Deus, eu te apresento todas essas vidas que eu acabei de citar o nome, aquelas que estão na caixa, Senhor, de oração, e tantos que estão também, Senhor, a nos assistir por essa live, Senhor. Que tu possas, Espírito Santo, estar entrando nos seus lares, porque eu creio, Pai, que o jejum e a oração com objetivo, ela traz resposta. E Deus, aqui está o teu povo orando neste dia, clamando pelo povo também, Senhor, em particular aqui, Senhor. Aleluia, veja a necessidade dessas pessoas, se é saúde, se é porta de emprego, se é restauração no casamento, na família. Eu não sei, Senhor, o que é que está acometendo aos teus filhos, aleluia, mas eles estão aqui pedindo, aleluia, que intercedamos, ó Pai, a Ti que ouve todas as coisas, que ouve todos os clamores, que se inclina para ouvir o clamor do teu povo, dê a resposta que esse povo precisa. Porém, Senhor, se for também necessário, traga o arrependimento,
tragam para o teu caminho, aleluia, para que eles de fato andem numa vereda feliz, aleluia, porque ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, e se tu estás conosco, nada mais, Senhor, aleluia, necessitamos. Obrigado, Deus, também por este jejum, Senhor, que foi apregoado, aleluia, pelo nosso país, o nosso estado. Obrigado porque a partir de quinta-feira, Senhor, já podemos cultuar, congregar com uma parte da tua igreja. Ó Deus, aleluia, te louvamos e te bendizemos, porque isso é resposta de oração, isso é um povo que está clamando, isso é um povo que está lutando também, Senhor, contra as potestades e principados, em nome de Jesus. A nossa luta, Senhor, não é contra a carne e contra a sangue, não, é contra os principados e potestades, e a tua igreja está de pé, como tem um hino, Senhor, que a comissão canta, é o mundo se curvando, mas a igreja de pé, de pé, de pé, e enquanto respirarmos nessa terra, vamos estar de pé, dizendo que a tua mão está estendida para nos proteger e nos dá livramento. Dê sabedoria aos nossos governantes, seja presidentes, seja governadores, seja prefeitos, enfim, Senhor, todos esses homens que estão na linha de frente, aleluia, a reger o nosso país. Tire, Senhor, aleluia, aquele ego humano, Senhor, de querer tirar proveito de algumas situações, mas que eles olhem para o povo, Senhor, como se estivesse olhando para um próprio filho que ele tem, e muitas vezes chora pedindo uma comida, pedindo um leite. Aleluia, se esses homens soubessem, Senhor, o que é a necessidade, ó Pai, não trataria o teu povo da forma que está sendo tratada, querendo barganhar, querendo sobressair de alguma forma, aleluia, se auto-eleger de alguma forma. Mas Deus, no nome de Jesus, que esse clamor do arrependimento chegue nessas almas, que tu quebre o coração duro de carne e de pedra e coloque um de carne, que tu possas fazer, Senhor, um rebuliço no nosso país, na nossa nação, Senhor, em nome do teu filho amado. Te oramos nessa noite, te entregamos esse jejum, essa consagração ao Pai, aleluia, crendo na resposta, e se houver arrependimento, eu creio, Senhor, que o teu povo, como disse, aleluia, em 2 Crônicas 7,14, continuar se humilhando, buscando a tua face, tu vai nos ouvir e vai nos trazer respostas do céu. Eu creio, Senhor, nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo, te oramos e te agradecemos para todo sempre, e a igreja do Senhor diz amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder
e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil.